Cérebro podre, um alerta que ninguém quer ouvir. Vício em celular, dopamina barata, consumo de conteúdo raso e fútil. Não é um mimimi, é um fenômeno real. O que um celular e uma tela estão fazendo com a geração inteira? Hoje eu quero falar de um assunto que incomoda, que mexe, faz a gente se sentir um pouco culpado, mas é necessário falar, e de novo, sobre o brain rot, ou o famoso cérebro podre. O brain rot não é só ficar muito no celular, mas é um conjunto de consequências que o excesso de tela causa. A perda de foco, dopamina barata, pensamento raso, dificuldade de ficar sozinho, dificuldade de imaginar e um vício silencioso que nunca parece suficiente. A gente acorda com a tela, come olhando para a tela, trabalha na tela, descansa na tela e dorme de novo com ela. É uma vida inteira acontecendo no automático e empurrada por estímulo rápido que nunca para. E não é frescura, não é exagero. É um fenômeno global, estudado, debatido, observado em escolas, clínicas, famílias, no dia a dia, no comportamento das crianças e até no nosso. Mas aí a pergunta que aparece é a seguinte: o que o excesso de tela está fazendo com a nossa cabeça? E o pior, o que ela está fazendo com uma geração inteira que não teve a oportunidade de conhecer o mundo antes da tela? Essa é a conversa que a gente precisa ter, com calma, com coragem e sem medo de olhar para onde dói. Tirar o celular, mudar hábito, reduzir o uso de tela, não é fácil, não é tão simples, mas é possível e necessário. Então, fica comigo até o fim do vídeo, vamos falar sobre isso. Para a gente começar essa conversa, é preciso deixar claro que a infância acabou. A infância, baseada no brincar, acabou em 2015. E a partir daí, a gente começa então uma infância baseada apenas no celular. Apenas no celular. A geração Z, nascidos em 95, eles pegaram exatamente a fase da puberdade na adolescência com uma transformação no mundo online que alterou todas as estruturas de comunicação e de interação social. Foi uma rápida expansão da banda larga no ano 2000, a chegada do iPhone em 2007, as redes sociais com o botão de curtir e compartilhar a partir de 2009, as câmeras frontais que aparecem no celular a partir de 2010, então com isso tem uma mudança na fotografia, onde a pessoa deixa de ser quem está fotografando o ambiente e passa a ser o assunto da foto e surge então a foto selfie. O Facebook compra o Instagram em 2012, então todo um portal de conexões e de redes sociais e de autoimagem passa a estar no bolso do adolescente em plena fase da puberdade. E com isso, a geração Z passou a ter no bolso um aparelho que concentrava todas as relações sociais, interações sociais e também um gerenciamento da sua marca na internet, da sua pessoa na internet. Isso fez com que os adolescentes se afastassem também de pessoas próximas e passassem a interagir muito mais com o celular, por ele ser mais vibrante, viciante, com cores e movimento mais emocionante, porém é um espaço inadequado para criança e adolescente. E isso traz uma transformação extremamente significativa para a geração Z. Eles passam a ter no aparelho algo que concentrasse toda a sua forma de relacionamento, de interação, de busca por conhecimento, mas também como a sua forma de autodescoberta, de uma descoberta da sua própria identidade através do mundo online, numa luta para ser aceito, mas também para evitar ser descartado nas redes sociais. E é exatamente essa mudança de comportamento e de interação social que faz com que a infância baseada no brincar acabou e a infância baseada no celular começou a partir de 2015. Porque a infância, ela é um período de movimento, de correr na rua, de subir em árvore, de ralar o joelho, inventar mundo, transformar um graveto em espada, uma caixa em castelo, um quintal num universo. A infância era feita de terra, de imaginação e de aventuras. Só que isso mudou rápido demais.
Hoje, para muita criança, a rua não existe. A bicicleta virou decoração, o tédio virou uma ameaça e o tablet virou uma babá, uma companhia, um brinquedo preferido. O celular, que devia ser só uma ferramenta, assumiu o papel de uma infância inteira. E quando uma tela ocupa esse espaço, algo se perde. E é exatamente isso que eu quero falar, sobre o que está se perdendo. A coordenação motora não se desenvolve da mesma forma, a criatividade enfraquece porque não tem esforço imaginativo quando tudo já vem pronto, as cores, os sons, os movimentos, as histórias. Os vínculos ficam mais frágeis porque brincar exige troca, diálogo, negociação, e a tela não exige nada. A autonomia desaparece porque a criança não precisa inventar o que fazer, a tela já dá tudo pronto. E a infância, que antes era vivida, experimentada com o corpo, com o tempo, com o mundo, hoje ela só é assistida, só é consumida, scrollada. E o mais triste disso é que as crianças nem sabem o que perderam, porque nunca tiveram. E elas não perderam a infância, elas foram impedidas de viver uma. E hoje eu vejo que as crianças estão perdendo a sua capacidade de imaginação, porque o brincar é o laboratório da criança. Sem brincar não existe invenção, narrativa própria ou mundo interno. O celular, ele pula as etapas, entrega tudo pronto, zero esforço criativo. Resultado, as crianças que não sabem brincar ficam entediadas muito rápido, precisam de estímulo constante, de dopamina barata o tempo todo. Pois sem o brincar, a imaginação morre. O brincar não é passatempo, brincar é a primeira forma de pensar. É onde a criança cria história, experimenta papéis, resolve problemas, constrói narrativa interna e aprende a lidar com o mundo. Só que o brincar está desaparecendo e com ele a imaginação. Consome vídeo atrás de vídeo, joguinho atrás de joguinho, estímulo atrás de estímulo, tudo pronto, tudo rápido, tudo colorido, tudo mastigado. E quando tudo vem pronto, a criança não precisa inventar nada. Ela não precisa imaginar como é um dragão, é só digitar e ver. Não precisa criar uma história, alguém já criou por ela. Não precisa pensar em como passar o tempo, o algoritmo entrega o próximo vídeo antes mesmo dela perceber que já acabou o anterior. É por isso que tantas crianças hoje não sabem brincar. Só você tirar o tablet, elas já ficam perdidas, entediadas em segundos, incapazes de inventar qualquer coisa sozinha, porque não existe mais o mundo interno, só o estímulo externo vindo do celular. E sem imaginação, as consequências são profundas. A criatividade é reduzida, o pensamento fica raso, a dificuldade de criar soluções, baixa tolerância à frustração, falta de autonomia, dependência constante de estímulo, da tal dopamina barata. A criança que não brinca não aprende a se conhecer, não explora o próprio mundo e não constrói aquela reserva invisível que vai sustentar a vida inteira, a chamada reserva cognitiva. E a falta do brincar na infância vai resultar numa adolescência viciada em dopamina, num scroll infinito, uma geração incapaz de focar, conversar, esperar ou sentir prazer em coisas simples e contemplativas e longas. As amizades são enfraquecidas, ninguém aprofunda vínculo porque está todo mundo meio ausente. As relações ficam fragmentadas entre o que é relação da vida real e o que é relação da vida social online, de redes sociais. E esse atual cenário mostra uma adolescência muito mais complexa e confusa, colocando os meninos, numa maioria, trancados dentro de um quarto, consumindo conteúdo extremista, violento e pornográfico. A fuga da realidade vira a própria identidade. A dopamina fácil destrói a autoestima, a motivação, a libido e a sociabilidade. E aí os meninos trancam a porta do quarto, trancando a própria vida junto. Os meninos se escondem atrás de uma porta fechada, buscando no brilho da tela a fuga que o mundo real não deu conta de oferecer.
O clique fácil entrega violência, extremos, corpos irreais, e a cada nova dose de dopamina barata cava um buraco mais fundo dentro deles. A identidade se confunde com o algoritmo, a autoestima desaba, a motivação some, a libido apaga, a sociabilidade evapora, o quarto vira caverna, escudo, prisão. Eles trancam a porta para se proteger, mas sem perceber trancam também a própria vida, os sonhos, os afetos, o amanhã. Um silêncio pesado pulsa ali dentro, pedindo resgate. E as meninas que se comparam até se quebrar. A comparação constante com filtros, corpos irreais e vidas editadas, um aumento de automutilação, ansiedade, tentativas de suicídio, a sensação de nunca ser suficiente porque o celular virou um espelho e um espelho cruel. As meninas crescem olhando para a tela que exibem versões editadas de mulheres que nem existem. Filtros afinam, alongam, iluminam e cada deslizar de dedo compara o corpo real a um padrão impossível. O celular vira um espelho cruel que sussurra que não é o bastante a cada notificação. A ansiedade aumenta, a automutilação cresce como um pedido silencioso de socorro e as tentativas de suicídio disparam num ritmo assustador. A sensação de insuficiência vira rotina, como se a própria existência tivesse que caber num feed perfeito. Elas não querem ser outras, elas querem ser inteiras. E tudo isso porque a imaginação morre em silêncio. Não porque as crianças estão deixando de ser criativas, mas é porque não sobra mais espaço para o vazio fértil do tédio. Cada brecha vira vídeo, cada segundo ocioso vira estímulo rápido. Sem a pausa, não existe profundidade. Sem tédio, não existe invenção. A mente fica sempre ocupada, mas nunca realmente presente. Um fluxo infinito de conteúdo que entretém, mas não constrói. O pensamento criativo, que antes brotava do nada, dos silêncios, das brincadeiras improvisadas, das ideias que surgiam sem pedir permissão, agora tenta sobreviver num terreno saturado. E assim, pouco a pouco, o celular não só rouba a atenção, como ele rouba o mundo interior. A imaginação, ela não desaparece de uma vez, ela se deteriora lentamente, como um músculo que deixa de ser usado. E o celular, com o seu fluxo infinito de estímulos rápidos, virou a maior máquina de impedir o pensamento profundo. É como se a mente estivesse sempre ocupada, mas nunca realmente ativa. Antigamente, o tédio era território fértil, era no silêncio do quarto, no quintal vazio, no tempo lento da infância, que surgiam mundos inteiros inventados. Da falta de algo para fazer, surgia a vontade de criar algo novo. O cérebro aprendia a preencher vazios com ideias, histórias, brincadeiras, soluções. Hoje, o tédio é tratado como uma ameaça e o celular é visto como um substituto imediato, anestesiando qualquer brecha com vídeos curtos, sons, memes e dopamina instantânea. O que antes era estímulo para a imaginação, hoje virou consumo passivo. O conteúdo já vem pronto, decidido, mastigado. O vídeo mostra, a foto explica, o algoritmo decide. A capacidade de foco se fragmenta, como se a mente vivesse em um mundo pular para o próximo, esperando sempre o próximo vídeo. Impossível criar algo grandioso quando a atenção funciona em migalhas de segundos apenas. A imaginação, que antes era um lugar interno, vira algo terceirizado. E o que não é alimentado, morre. E o mais triste disso tudo é que não estamos percebendo essa morte acontecendo. O celular não apenas está roubando o tempo, ele rouba a profundidade. Ele preenche tanto o lado de fora que o lado de dentro vai encolhendo. A criança e o adulto também deixa de inventar para apenas assistir, deixa de criar para apenas consumir, deixa de imaginar para apenas reagir. E uma geração que não imagina
vira uma geração que não sabe sonhar, que não sabe resolver problema, não sabe construir nada novo, porque tudo que precisa já vem pronto, embalado, mastigado, entregue pela tela. O celular não mata com violência, ele mata devagar, com distrações, e isso talvez seja o mais perigoso. Mas existe uma saída, e a saída não é jogar o celular na parede, proibir tecnologia ou fingir que dá para voltar no tempo. O problema nunca foi a ferramenta, é o desequilíbrio. E quando a tela vira tudo, o mundo vira nada. E reconstruir essa relação é, na real, quase que um trabalho de resgate, de resgatar o corpo, resgatar o vínculo, resgatar o silêncio, resgatar o presente. Porque o que cura o cérebro podre não é desligar o Wi-Fi, é reconectar com a vida real. E isso começa com coisas simples, mas profundas. Resgatar o brincar, mas brincar de verdade. O brincar que suja, que inventa regra, que muda de rumo, que cria situação. O brincar que exige corpo, imaginação, conflito, solução, improviso. Coisas que nenhum vídeo de 10 segundos vai entregar. Resgatar o encontro, olho no olho, riso de verdade, conversa sem microfone, sem emoji, sem filtro. A amizade real não tem algoritmo, ela não aparece no baaba feito para você. Ela nasce do convívio, do caos, do carinho, da presença. Resgatar o toque. A criança precisa ser abraçada, puxada pela mão, girada, empurrada no balanço. Adolescente precisa de contato, não só de curtida, e o adulto precisa de afeto que não vibra no celular. Resgatar o tédio, sim, o tédio, aquele tempo morto que hoje até parece defeito, ele é solo fértil, é espaço mental, é respiração criativa. Sem o tédio não existe invenção, só consumo mesmo. Ensinar que a vida acontece no concreto e não no feed. O feed é só um recorte, é edição. A vida é tridimensional, ela é imperfeita, cheia de textura, cheiro, temperatura, improviso. A vida real exige presença, e a presença é o músculo que a tela atrofiou. E aí vem a parte que dói, mas precisa ser dita. Se a gente não cuidar dessa geração agora, a próxima nem vai saber o que perdeu. Porque a infância não tem volta, a adolescência não repete, a capacidade de imaginar não se forma aos 30. O vínculo humano não se aprende no TikTok. O cérebro não espera, ele se molda no que você recebe, no que você ativa nele. E se atrofiar agora, não reconstrói depois. Mas ainda dá tempo. Tempo de equilibrar, de reeducar, de reaprender. Tempo de mostrar que a tela é ferramenta e não substituto da vida. E é a arte que tem a capacidade de devolver o que o celular roubou. A capacidade de imaginação. O fazer artístico é mais do que uma atividade bonita, ela é um retorno. Um retorno ao que a gente foi antes do excesso, antes da pressa, antes do vício em dopamina barata. A arte é um antídoto direto contra o cérebro podre, porque ela devolve exatamente aquilo que o celular roubou. A arte desacelera, ela obriga o cérebro a sair do modo rolar para o próximo e entrar no modo ficar. O traço ele não acontece em meio segundo. Uma pincelada não te recompensa com vibração. Um desenho não aparece pronto. Ele precisa de corpo, de erro, de tentativa, de paciência. E nesse processo, o cérebro começa a respirar de novo. A arte devolve o brincar. Pintar, modelar, desenhar, bordar, tudo isso é brincadeira, só que de adulto. E adulto precisa brincar, porque brincar é experimentar, é testar possibilidades, é explorar o mundo interno. No espaço artístico, todo adulto vira criança de novo, curioso, solto, sem medo, com os olhos brilhando pelo simples fato de criar algo que antes não existia. A arte traz presença, e presença é a coisa mais rara da nossa geração. Quando você mistura tinta, quando você risca um papel, quando sente a textura da argila, não existe algoritmo, não existe notificação, não existe urgência. Existe você, existe o agora. Existe o corpo inteiro trabalhando junto, mãos, olhos, respiração, atenção.
A arte devolve o que o celular tomou, a capacidade de habitar o próprio momento, o aqui e o agora. E a arte, ela ativa o nosso modo simbólico, onde a imaginação mora. Ela faz a mente produzir imagens internas, não apenas para consumir imagens externas. Ela devolve profundidade, subjetividade, significado. Ela resgata o eu que existia antes das telas, aquele pedaço silencioso da alma que não aparece em foto, não cabe em vídeo e não vira trend. Para as crianças, a arte é literalmente a infância devolvida. É o corpo em movimento, é a mão suja, é o cheiro de tinta, é o barulho do lápis rasgando papel, é o brincar verdadeiro. Aquele que cria mundos não apenas assiste a mundos alheios num retângulo de luz. Para os adultos, a arte é reparo. Para as crianças, é proteção. Por isso que, no fundo, a arte toca onde o celular nunca vai tocar. Na imaginação, na capacidade de criar, na construção do simbólico, no encontro com o real, no encontro com nós mesmos. A verdade é simples e profunda. O fazer artístico devolve tudo aquilo que o celular tirou, e onde a imaginação renasce, o cérebro começa a se curar.